aqui. De maio de 2013. São Paulo erra muito, é goleado e, para a decepção da torcida tricolor, está eliminado da Libertadores. Já no Gazeta Esportivo, o Galo enterra o São Paulo na Libertadores. Os bastidores do Independência. Gol salvador do zagueiro Durval garante vitória do Santos diante do Joinville em Santa Catarina. Apoiado pela Fiel, que mais uma vez vai lotar o Pacaembu, o Corinthians segue treinando para a finalíssima do Paulistão. De olho na decisão contra o Tijuana, o Palmeiras faz amistoso com o Santo André na academia de futebol. Tem também um show de gols na Copa do Brasil e também na Europa. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite! O melhor venceu, convenceu, o Atlético goleou, o São Paulo está eliminado. Mais uma vez, uma sequência de erros na marcação e uma série de falhas em todo o setor defensivo. O tricolor foi facilmente dominado durante os 90 minutos e se despediu da Libertadores com uma histórica goleada. A missão do São Paulo, que já era complicada, ficou ainda pior depois desse belo gol de Jô. Chute seco, sem chance para Rogério Ceni, 1-0. No segundo tempo, de novo ele. Jô recebeu livre e bateu por baixo do goleiro tricolor. A partir daí, o São Paulo se entregou e viu Diego Tardelli aproveitar a falha de Rafael Tolói para fazer por cobertura o terceiro do Galo. Jogada de Ronaldinho pela esquerda e arremate certeiro de Jô, terceiro dele e quarto do Atlético na partida. Luiz Fabiano ainda descontou depois do rebote do goleiro Vitor, mas era tarde. Atlético classificadíssimo 4, São Paulo eliminado 1. Não vinha marcando, acho que são 4 jogos, né? Mas acho que na hora que mais precisa, acho que a gente tem que aparecer, né? Não só eu, como o Ronaldinho Gaúcho, que é um cara de decisão, o Tardelli, o Bernard, enfim, eu acho que o grupo todo está de parabéns pelo ótimo jogo que a gente fez. Se o adversário quiser vencer o Atlético, vai ter que matar lá, porque aqui é muito difícil. Qual é o tamanho da força dessa Independência para esse objetivo de você de chegar ao título? Não, é verdade, mas a gente tem que ir pensando em partes, né? Muito do jogo bem jogado e bem feito de hoje se deve ao que foi feito na semana passada lá em São Paulo. Porque se você toma lá em São Paulo 2-0, aqui é outro jogo. Às vezes você não tem toda essa tranquilidade para jogar, o adversário não vai sair tanto, não fazer lá as linhas de 4 que hoje é moda, e o São Paulo não. O São Paulo, na minha ótica, hoje não jogou mal. Jogou bem, ofereceu perigo, jogou para frente como devia jogar, mas nós fomos precisos nas jogadas de velocidade principalmente. Então, essa competição, se a gente trouxer para casa sempre uma igualdade, nós vamos ter uma chance grande. Só tem uma medida a tomar, que é trabalhar. Agora é trabalhar muito, porque tem um campeonato brasileiro que é longo, tem que começar bem, tentar pegar uma gordura no início e... Com o Ney Franco a única no comando? medida, com certeza, com o Ney Franco até o final do ano. Foram 2 jogos que o adversário passou foi superior, né? Principalmente no jogo de hoje, infinitamente superior ao nosso trabalho. E a gente sabia da dificuldade do jogo, né? A gente imaginava, agora realmente jogamos abaixo, o Parque jogou muito bem, atropelou a nossa equipe aqui hoje. Eu acho que quando você começa dentro de um caminho, de um projeto, e ele se traduz no sucesso como foi agora, você tem que fazer um levantamento realmente aspectos positivos, que estão dando certo, e tem que reciclar em alguns momentos. Eu acho que é o momento, né, da gente sentar, né, a partir de amanhã no São Paulo e ver aí quais as diretrizes, o norte que a gente tem que tomar aí a sequência do trabalho. Na minha opinião, a gente tem que rever, né, alguns conceitos para a sequência do trabalho. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva.
Peço desculpas pela voz, piorou muito agora, um pouquinho antes de entrar no ar. A gripe chegou, pegou. Vou falar baixinho, mas de maneira compreensível. Tá sexy, Celso, hein? Tá sexy? É, pois é, acontece. Sexagenário. O São Paulo teve falhas individuais, como citou a Michele, mas não foi só isso, não. A gente não pode tirar o mérito do Atlético Mineiro. Tem a melhor campanha da Libertadores da América, uma campanha fantástica, uma invencibilidade fantástica no Estádio Independência em Belo Horizonte. Mereceu a vitória. É que foi vexatório. 4-1 foi uma goleada que ninguém esperava. Mas o São Paulo realmente não dava para encarar esse time, que é o melhor time da Libertadores da América. Godoy, boa noite. Boa noite, Celso, Michele. Boa noite para você que está de olho no olho da Gazeta Esportiva. Olha só, Celso, o Ney Franco disse que o time jogou mal. Caramba, o São Paulo jogou mal? Mas se a gente recordar um pouquinho do que aconteceu aqui no Clássico contra o Corinthians, pelo que aconteceu pelo que nós temos aí de recordação dos clássicos paulistas, pô, nossos times estão uma droga, uma porcaria, porque os clássicos ficaram tudo no empate. Na Libertadores, o São Paulo e o Corinthians estão mostrando, né, a sua qualidade. O Palmeiras é o que está melhor. Portanto, no Brasileiro, na Copa do Brasil, o Santos está mostrando também que não está lá essas coisas e vão decidir o título Santos e Corinthians. Especificamente no clássico de ontem, o São Paulo teve que se expor. O São Paulo precisava da vitória. Foi se expor, foi para cima do Atlético. O que aconteceu? Até quase de tiro de meta, o São Paulo tomou gol ontem, porque o Hever deu um balão lá atrás, tomaram o gol, já fizeram o gol lá na frente. Agora, jogou mal. O São Paulo é isso aí. Agora, ele precisava era ter, contra a organização tática do Atlético, um pouco mais de determinação, de empenho, aquilo que o torcedor popularmente chama de raça. Isso também faltou. Qualidade individual, o Atlético sobrou no Atlético em alguns jogadores, o que faltou em alguns outros do São Paulo, que a gente esperava um pouco mais. Sempre se espera muito do Luiz Fabiano, sempre se espera muito do Ganso, sempre se espera muito do Jadson, não é? Sempre se espera muito do Rogério Ceni. E isso nem todos conseguiram colocar individualmente a sua qualidade para superar a deficiência são paulina. Deu no que deu. Resultado, pelo que foi feito no campo, um resultado normal. É claro que assusta. Um São Paulo perder de 4 gols. Mas pelo que produziu, resultado justo. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o jogo ao lado de uma galera tricolor que esbanjava otimismo antes da partida, mas no final não acreditava no que havia acontecido. Nesse reduto da boemia paulistana, entre porções e muita cerveja, um bar com nome sugestivo para quem precisa de gols, como o fabuloso Luiz Fabiano. Fabuloso hoje, então, desencanta. Mata esse jogo aí fácil hoje, com certeza. Hoje o Luiz Fabiano, então, vai voltar a ser o fabuloso. Tá na hora, né? Tá mais que na hora. Mas a derrota para o Galo, depois a eliminação no Paulistão para o maior rival, os desfalques e ainda precisando vencer novamente os mineiros, que nunca perderam no novo Independência, fora o tabu das últimas eliminações para times brasileiros na Copa Libertadores. Pessimismo? Nada disso. Vai precisar fazer uns 3 aí. Fácil. Acordou confiante? Acordei confiante, otimista hoje. Quanto mais o tabu ele tá aí, mais perto ele tá para ser quebrado. A gente tem que confiar nisso e vamos ganhar lá dentro, fazer o quê? Dá para fazer um 2-1, levar para os pênaltis e dessa vez o Rogério não se adianta, a gente ganha no pênalti. Vai dar para ganhar. Mas descobrimos ali no cantinho do bar uma razão para a preocupação. Ah, São Jorge, né? Eu não tinha visto não, mas ainda bem que já nos livramos deles. E aquilo ali é feio, hein? Aquele São Jorge ali tá queimando o filme, já não venho mais. Não tinha visto isso aí não. Tá olhando aqui pro pessoal que tá torcendo pro São Paulo, né? Eu já percebi, já não venho mais não. Isso aí tem que falar com o dono, depois sai pra fora. Tá louco. Sem contar esse rapaz que usava uma sugestiva camiseta alvinegra. Você vai torcer para ser 1-0 pro São Paulo, né?
Pode ser, só pra ver a felicidade dos amigos aqui. 1x0 não adianta. Mas vai ganhar, pelo menos vai ganhar, pronto. Com a bola rolando, São Paulinos preocupados e assustados. Presságio de que o gol dos mineiros seria questão de tempo. Silêncio interrompido no pedido de pênalti. E fim de sofrimento na primeira etapa. Primeiro tempo dos mais complicados para o São Paulo. Torcedor que veio aqui tentar se empolgar com o time, ficou devendo, né? O jeito é esfriar a cabeça e tomar uma cervejinha. O jeito é tomar uma cervejinha, torcer agora pro segundo tempo, ver se a gente consegue fazer pelo menos 2. O que você faria se fosse o Ney Franco? Colocaria o Ademilson, tem o Wallison também no banco? Ademilson. Quem que você acha que tem que sair? Eu acho que, olha, o Luiz Fabiano é uma boa opção de sair dali, viu, meu? Tem que, né, ter mais garra, né? Tem mais garra para ir para frente e os caras estão voltando muito a bola para trás, não estão motivados, cara. Alguns lances trouxeram a esperança da virada, mas foi o Galo que se deu bem e decretou o fim do sonho do título para o tricolor e mais uma eliminação. Precisava tirar o Juvenal Juvencio de lá, isso sim. Com certeza tirar ele, colocar outro, já está há muito tempo lá e contratações novas no São Paulo. O São Paulino está acostumado a ver o São Paulo sempre lá em cima. Quando vê lá embaixo, fica triste, mas eu vou apoiar o São Paulo mesmo assim. Vamos pro brasileiro. Quem sabe lá a gente consiga alguma coisa. Será que o São Jorge zicou? Eu acho que o São Jorge não. O que zicou foi o time de São Paulo mesmo. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Quem é responsável pela eliminação do São Paulo na Libertadores? Os jogadores? A diretoria? A comissão técnica? Ou todo mundo? Acesse e vote resultados no final do programa de hoje. Godoy, quem é responsável? Todo mundo tem a sua parcela. Todo mundo tem a sua parcela. A diretoria tem a parcela dela, a comissão técnica tem a parcela dela e os jogadores têm a parcela dela. Tem a parcela deles. Porque é conjunto. E o time jogou mal por quê? Porque foi mal preparado, porque tem más contratações, ou se as contratações foram boas, os jogadores não estão produzindo, portanto existe uma parcela de culpa dividida, a culpa dividida por parcelas, por etapas. Aí você, meu caro torcedor, quantos por cento você dá para cada um deles? Todo mundo, mas eu acrescentaria o Atlético, que é melhor que o São Paulo. Isso você não pode ignorar. Não. Aí, como é que é o negócio aqui? Quem é responsável pela eliminação do São Paulo na Libertadores? Quem é responsável pela eliminação do São Paulo na Libertadores? Os jogadores, a diretoria, a comissão técnica ou todos eles? Por favor! Eu disse... Seu argentino! Todos por eles, favor! Eu disse... A enquete é essa! E eu disse todos eles, mas acrescentaria o Atlético foi melhor. Mas isso é claro, né? Ganhou de 4-1. Não, mas o São Paulo poderia ser melhor e ter perdido. Eu não quero fazer você sofrer hoje, tá? Por favor, o seu argentino... Responda a enquete, por favor. Ele quer que ponha um item assim, ó. Quem é responsável pela eliminação do São Paulo? O Atlético Mineiro. Então tá bom. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco o Fluminense bate o Emelec. E é mais um brasileiro nas quartas da Libertadores. A vitória do Santos na Copa do Brasil, vitória magrinha. O jogo treino do Verdão, problemas de disciplina no Corinthians e a chegada do eliminado São Paulo. Ela dá 3 opções. Tumulto e pouca conversa no desembarque de São Paulo. Os detalhes já no Gazeta Esportiva. Longe de apresentar um bom futebol, o Fluminense fez o suficiente para vencer o Emelec do Equador em São Januário e avançar para as quartas de final da Libertadores. Veja os gols. Em São Januário, o Fluminense saiu na frente do Emelec nesse desvio de cabeça de Fred, aos 28 minutos do primeiro tempo, 1-0. E a 6 minutos do final, Rainer fez a jogada e Carlinhos definiu. Fluminense classificado 2, Emelec 0, placar final. Nem jogou tudo isso Fluminense, mas foi o necessário para vencer por 2-0 e avançar na Libertadores América. Portanto, 2 brasileiros já garantidos nas quartas de final.
E o Fred, hein? Ficou fazendo tratamento, voltou e no momento de decisão do Fluminense, quem aparece lá? Fred. Que inveja alguns torcedores de alguns clubes, de alguns ídolos estão sentindo, hein? Copa do Brasil, o Santos teve muito trabalho, mas um gol salvador do zagueiro Durval no finalzinho do jogo garantiu a vitória do Peixe diante do Joinville em Santa Catarina. A partida de volta acontece no dia 22 na Vila Belmiro. Na Arena Joinville, o único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Durval, depois da cobrança de falta de Marcos Assunção. 1-0 Santos. Na partida de volta, daqui 2 semanas, o Peixe joga pelo empate para seguir na competição. Bom, vitória do Santos, joga por um empate em casa. Claro que o melhor teria sido ter feito 2 gols de diferença e já evitar a segunda partida. Mas ainda assim foi um bom resultado, Godoy. Bom resultado, melhor do que não ter ganho, né? Ou até perdido. Mas o mais justo seria o 0-0, porque as duas equipes fizeram de tudo, mas de tudo para empatar. De tudo para ter o segundo jogo. E conseguiram. Mais 6 partidas aconteceram ontem pela Copa do Brasil. No Paraná, o Arapongas empatou com o Figueirense em 0-0. Em Aracaju, Confiança e Fortaleza ficaram no 1-1. Em Lucas do Rio Verde, o Luverdense venceu o time reserva do Bahia por 2-0. O ABC também fez 2-0 no Sport Recife em Natal. O Naviraense, que eliminou a Portuguesa na primeira fase, perdeu do Paysandu no Mato Grosso do Sul por 1-0. E na única partida que decidiu uma vaga para a próxima fase, o Ceará, que havia perdido do Asa no jogo de ida por 3-0, venceu ontem pelo mesmo placar, mas perdeu por 4-3 na decisão por pênaltis e foi eliminado. Veja os gols. Em Aracaju, o Fortaleza saiu na frente do Confiança com o Jailson. 1-0, chute de fora da área. O empate do Confiança veio com Wallace aos 43 minutos, contando com um desvio na defesa. Final, 1-1. Em Natal, o ABC recebeu o Sport Recife e Jean Carioca fez o primeiro aos 11 do segundo tempo. 1-0 ABC. E Rodrigo Silva recebeu na frente e bateu forte para definir o placar. 2-0 ABC de Natal. Ceará e Asa de Arapiraca, jogada pela direita e cabeçada de Rodrigo Vaz, 1-0 Ceará. Em outra jogada pela direita, Pingo fez o segundo da equipe cearense. E Mota, no segundo tempo, definiu o placar. A partida levou o jogo para os pênaltis. E nas cobranças, o Asa de Arapiraca foi melhor. 4-3 para a equipe de Alagoas e classificação garantida para a próxima fase da Copa do Brasil. Copa do Brasil está nesse início, mas que conta com todos os participantes da Libertadores, exceção feita ao São Paulo. O que deixa a competição muito mais interessante, Godoy. Muito interessante. Agora, que praga que tem em cima do Ceará. Que praga! O Asa sempre apronta também, né? Na Copa Nordeste não deu outra, Asa. Agora, outra vez dentro do Castelão. É uma lástima para o torcedor cearense que adora futebol, seja do Ceará, seja do Fortaleza. Se bem que o Ceará já disputou final de Copa do Brasil. Em 94, eu que apitei lá em Porto Alegre. Primeiro jogo, segundo? Eu apitei o segundo jogo. O segundo jogo deu o Grêmio campeão. Bom, que tal mudar sua casa para melhor? Já pensou em tirar sua TV de cima do móvel e colocar lá um suporte? Para você economizar espaço e ter mais praticidade. Por favor, Godoy, fala para mim. A escolha, preste atenção, a escolha certa é um suporte da Brasforma. A Brasforma pensou em uma linha completa de suportes para os mais diversos usos, como TVs, LCD, TVs LCD, LED, plasma e convencionais, além de monitores, projetores, micro-ondas, racks, pedestais e home theater. Isso lá na casa do Pascoal tem de sobra. A Brasforma tem maior compatibilidade com os diversos modelos de TV. São mais de 60 produtos, suportes fixos, inclináveis, articulados, de teto e até suportes motorizados. Você não precisa nem fazer força. Com até 5 anos
anos de garantia. Tudo isso 5 anos de garantia. Só quem tem 25 anos de história vendendo no Brasil e em mais de 15 países pode oferecer tanta qualidade e segurança. Então, amigão, meu amigo, quer ver TV do jeito que você gosta? Suporte Brasforma. Acesse brasforma.com.br e clique em onde comprar para achar a revenda mais perto de você. E tem Brasforma nas redes sociais, hein? Participe e saiba as novidades. Suportes Brasforma. Fixação por qualidade, Michele. Vamos falar de um assunto que eu gosto, com certeza você também adora, que é a pintura da casa. Pintar a casa traz tantos benefícios, né, Michele? Valoriza o imóvel, gera mais conforto e alegria para as pessoas, ajuda na higiene da parede, protege e embeleza o ambiente. Agora, o cheiro das tintas incomoda muito, deixa você sem voz. Errado. Depende com que tinta você vai pintar. Se você utilizar a linha de produtos da LuxColor com suave perfume, este problema está totalmente eliminado. A LuxColor é a única empresa do mercado com uma completa linha de produtos, com suave perfume, proporcionando total conforto na hora de pintar. Diferente daquele cheiro forte e agressivo das outras tintas. É conforto absoluto durante e após a aplicação. Não adie mais a pintura da sua casa. Não fique em dúvida. Pinte com LuxColor. As tintas LuxColor cobrem, rendem e duram muito mais. E você gasta muito menos para pintar melhor. Tudo com suave perfume. LuxColor, a tinta da pintura inteligente. Muito bem, recadinhos agora no Twitter, o endereço do programa é @GazeteSportiva, no YouTube o nosso novo canal é youtube.com/AgazeteSportivaTV. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Beijo e feliz aniversário para o Guilherme Camarda, que trabalha aqui com a gente, fez aniversário ontem, mas o Magrão esqueceu e a gente não falou, mas hoje, Guilherme Camarda, feliz aniversário, muita saúde e felicidade para você. Feliz aniversário atrasado. Feliz aniversário atrasado, mas é feliz aniversário. Isso é super bom. Eu adoro receber feliz aniversário, não é? Melhor falar do que não falar. Você fica quietinho, você não tá podendo falar. Não tô podendo falar muito. Amanhã ao meio-dia tem Super Esporte com a apresentação do Thiago Oliveira. Dá uma olhada. E aí, Michele, fala turma ligada no Gazeta Esportiva. Olha só, hein, o Super Esporte desta sexta-feira tá legal demais. Um bate-papo com José Carlos Brunoro, diretor executivo do Palmeiras, falando da situação do Verdão e a expectativa na Libertadores, né? Temos ainda o nosso Super Gol especial demais. Tênis em Madrid e, claro, a primeira decisão do Campeonato Paulista entre Corinthians e Santos. Fechado, galera? Então, amanhã, Michele, meio-dia. Tô esperando. É isso aí, Godoy. Olha aqui. Você tem um financiamento de carro, casa, moto ou caminhão? Ou então possui um financiamento de empréstimo pessoal ou cheque especial? Você sabia que existem por aí milhares de contratos de financiamentos com cálculos errados? Com juros abusivos? É isso mesmo. Você pode estar pagando muito mais do que deveria no seu contrato de financiamento. Mas agora, você não precisa mais se preocupar e ficar tentando descobrir o quanto realmente deve pagar. Deixe isso com a Accord Company, uma empresa especialista em análise de contratos de financiamentos. A Accord Company pode te ajudar a baixar as suas parcelas em até 50% e reaver os juros que você não deveria ter pago. Com a Accord Company, você pode continuar com o seu financiamento pagando o que realmente deve. Ligue agora, 22 27 42 10. 22 27 42 10 e agende uma consulta gratuita. Quer descobrir se o valor da sua parcela pode ser menos do que você paga hoje? Ligue agora, ligue já para a Accord Company, 22 27 42 10.
Voltamos a falar do jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo. O repórter Alexandre Silvestre esteve no temível caldeirão do Estádio de Independência e acompanhou ao lado dos 19.212 pagantes a força e a festa da torcida do Galo e a decepção do torcedor tricolor. Aqui é tricolor! Tudo bem que na simbologia do futebol era para ser um jogo de vida ou morte. E foi. Mas alguns seguranças da Arena Independência foram literais no conceito e lembraram a época da ditadura. Só faltou me apontar uma arma na cara, rapaz. Sai fora o quê? Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Mostra a credencial. Tá aqui, ó, a credencial, abraço aqui, ó. Tá vendo? Ah, sim, cara. Paulista, sai fora. Sai fora o quê? Sai fora, trouxa. O quê? Não pode mostrar os jogadores chegando? Seguranças aqui da Arena Independência nos tratando. Lá fora, nos empurrando aqui, ó. Lá fora. Você vai me bater? Você vai me agredir? Você tem autoridade pra fazer isso? Aqui dentro eu sou Qual o seu autoridade. nome? Aqui Qual o dentro seu eu sou nome? autoridade. Como Não é te que eu vou interessa. voltar? Quem deu exemplo de rivalidade sadia entre paulistas e mineiros foi o policial militar. Torce pro Cruzeiro? Então tá bom, hoje é São Paulo também um pouquinho. Sempre. Protegido, São Paulo chegou e manteve-se de bico calado, mesmo diante de um prognóstico dos sonhos. Presidente, já pensou a disputa de pênalti, o Rogério pegando do Ronaldinho, entregando uma aguinha pro Ronaldinho no final? Seria um cenário ideal pra vocês, hein? É, Juju, quem brindaria por um bom motivo seria a massa atleticana, que recebeu o Galo com aquela euforia. Nem precisava desse vídeo motivacional exibido no telão para agitar a arquibancada. Convenhamos, a torcida do Galo tem o DNA da vibração. Já esse tricolor estava munido de esperança e de recados. Perderia o jogo, que não perca a futura esposa. Casados e felizes estão Atlético e sua torcida. Show pirotécnico e pavio aceso desde o início. Não demoraria muito a pegar fogo para valer. Já estava difícil e ficou muito mais complicado. Logo no comecinho da partida, Jô fez Atlético Mineiro 1-0. O tricolor precisaria de uma virada de pelo menos 2-1 para levar a decisão para os pênaltis aqui no Estádio Independência. Quando as organizadas do São Paulo apareceram, o placar era esse. O empate não vinha. Ao contrário, festa da maioria. Trem doido, só. Galo doido. Muito doido, de novo. 3 vezes. E tinha mais. Pode acreditar, São Paulino, é ver pra crer. 4-0. Daí pra frente foi só provocação. Deboche até no gol de honra dos visitantes, que falta de respeito. Eu acho que vai dar pro São Paulo virar, velho. Foi gol do São Paulo? E o Galo fez mais uma vítima no Independência. O campeão voltou. Voltou. Voltou a sair de fininho. Rogério, você pode dizer pra mim qual é o seu sentimento nesse momento, cara? Caiu no horto. Tá morto. O São Paulo que o diga. Tá morto, tá eliminado. Agora, voltando no início aí do trabalho do Alexandre Silvestre, que ignorância daquele rapaz, dos dois seguranças, principalmente aquele um que discriminou. Freud né? explica. Freud explica. Como é que exerce essa função com essa falta de preparação? São pessoas sem preparo, de controle emocional, de educação. Será que ele tem algum trauma de paulista?
Porque independentemente de ser um jornalista, um profissional paulista, o Alexandre Silvestre é um profissional brasileiro, é um cidadão brasileiro. Né? Então, independentemente do estado ou da opção profissional pelo estado em que esteja trabalhando, é um brasileiro. Então, ele não discriminou um paulista, trouxa. Talvez que trouxa seja o que ele tem na alma, o que ele tem no caráter, o que ele tem, esse segurança tem na personalidade. É que algumas pessoas, Godoy, precisam de status, precisam de um cargo para se sentirem importantes. Então, segurança acho que tem poder de polícia. Não, mas independente disso, ele pode estar ali exercendo até uma função, entre aspas, de segurança policial, mas não precisa ter esse tipo de diálogo, porque eu adoro Minas Gerais e nunca fui discriminado. Nas cidades turísticas você é sempre muito bem tratado, na capital então maravilhosa, lá no Mercadão. Não, são pessoas despreparadas, não foram preparadas. Aí é que está o detalhe. Então ele deve ter pode trazer algum trauma vivido com um paulista. Por exemplo, já pensou se ele sofreu um assédio, uma curra, de um paulista, ele vai ficar traumatizado eternamente. Então, eu acho que para exercer determinadas funções, o cara precisa ter um controle emocional muito grande, principalmente emocional. Controle emocional é mais importante do que a força física, a força bruta. Infelizmente, esse cidadão desrespeitou um brasileiro, porque não somos paulistas, mineiros, paranaenses, catarinenses, somos brasileiros. É só respeitar e com educação dizer, aqui você não pode trabalhar, rapaz. E ele respeitaria. Você já imaginou isso na Copa do Mundo com um jornalista estrangeiro? Quer dizer, isso revela... um cidadão estrangeiro, claro, né? Isso revela... Fala, sai daqui, o seu trouxa isso revela italiano. O nível de despreparo das pessoas que trabalham com futebol. Isso não ocorre só com futebol, ocorre em shows, em casas de shows, enfim. A figura do segurança se confunde com truculência. Às vezes ele tem que agir de maneira educada e proteger a quem de direito, mas não agredir uma pessoa que, no caso, está ali fazendo o papel dela, que é trabalhar. Né? No caso, o Alexandre Silvestre. Lamentável que isso tenha ocorrido lá em Belo Horizonte. Sobre o jogo em si, Godoy, eu quero repetir, quando um time perde, se levanta polêmica, caça às bruxas, o que deu errado, o culpado. Mas a gente não pode esquecer, vou bater na mesma tecla, o Atlético Mineiro é o melhor time dessa Libertadores. Então, quando a gente começa a caçar bruxa, a gente tira o mérito do Atlético. E o Atlético tem todo o mérito nessa classificação para a próxima fase. A campanha, os números dizem, provam isso, mostram isso, então não adianta brigar contra a realidade. Agora, trazendo para o âmbito doméstico, pelo que nós vimos dos nossos grandes clubes no Campeonato Paulista, não poderia dar outra coisa, né? Não poderia dar São Paulo. Ainda mais na desvantagem com que ele entrou lá no Independência, levando a desvantagem que ele levou para lá, tendo que se expor, jogando fechadinho, marcando por um resultado, por uma condição de igualdade, já seria difícil. Imagina na desvantagem com que ele entrou em campo e iniciou esse jogo. Portanto, nada mais justo do que o Atlético continuar na competição. Para nós do estado de São Paulo, para nós paulistas, seu mineiro, para nós paulistas, foi muito triste o São Paulo ser eliminado, porque profissionalmente é muito bom que continuemos na competição com o maior número possível de clubes paulistas, mineiro. E detalhe, os paulistas podem só cruzar o caminho do Atlético. Pode pintar Palmeiras na próxima fase e pode pintar um Corinthians, se o Corinthians passar pelo Boca e depois passar pelo Vélez ou Nils nas semifinais. Já imaginou? Aí vai dar... Sai daí, seu paulista trouxa. Uai, né, mineirinho? Sem nada para comemorar após a eliminação da Libertadores, os jogadores do Tricolor desembarcaram esta tarde em São Paulo. É com você, Adriano Dolfi. Um batalhão de jornalistas, seguranças e policiais. E o protesto solitário de um torcedor. Foi vergonhoso. Vergonhoso. Tô sem palavras. Juvenal já tá há muito tempo lá, acho que já passou da era dele, já tem que dar lugar para outro, eu acho. Vocês entendem como você quiser, cada um faz seu protesto. Eu tô aqui para vir protestar contra o time. A gente entende como quiser, mas você acha que os jogadores entenderam o quê? Não sei.
jogador acho que não tá entendendo mais nada, porque não joga, não tá nem aí, ó. Todo torcedor aí paga ingresso, toma chuva, vai viajar, gasta dinheiro. E os torcedores aí, ó, não tá nem aí o jogador não tá nem aí pro torcedor, essa é a verdade. A eliminação do São Paulo lotou o saguão do desembarque do aeroporto de Congonhas. Mesmo com o protesto solitário, o desembarque da equipe foi bastante tumultuado. Os líderes do time ficaram em silêncio. Luiz Fabiano e depois Rogério Ceni preferiram não comentar a contundente derrota em Belo Horizonte. O meia Jadson e o volante Denilson foram os únicos que conversaram com a imprensa. Vamos ver o que o Ney vai fazer nesses 8 dias, quem sabe aí melhorar a parte física, tática da equipe, mas a gente está aí para trabalhar e tentar esquecer o que aconteceu. É ruim, né, cara? Sair dessa forma, 2 competições mesmo de uma semana, putz, não tem nem o que falar. Não fomos bem, temos que ser sinceros, o Atlético foi melhor e, enfim, agora é focar no Brasil. O Juvenal falou com vocês, Denilson? É só ganhando título. Juvenal falou com vocês, Denilson? Não. A expectativa, Godoy, é de uma reformulação nesse time do São Paulo. O que vai mudar, se o Denilson fica ou não fica, se o Lúcio fica ou não fica, até mesmo a permanência do Ney Franco é discutida nos bastidores. Num primeiro momento, a diretoria banca o Ney Franco. Eu acho que é correto, né? O trabalho dele não é ruim. Diminui a turbulência. Claro, mas o futuro está em jogo e está em reflexão. Porque no Brasil você julga trabalho de técnico da seguinte forma: o trabalho pode ser muito mal feito desde que ganhe títulos, conquiste campeonatos. Se o trabalho for muito bem feito e não conquistar títulos, também ficará sempre a interrogação, né? Mas adianta fazer um trabalho bem feito e não ganhar. Então o que o dirigente quer? O que o torcedor quer? Quer um trabalho bem feito, que às vezes o resultado demora um pouco mais para conquistas, ou quer a conquista independentemente da qualidade do trabalho? Então, o Ney Franco está numa situação delicada, porque não estamos vendo no campo de jogo um trabalho bem feito e nem conquistas, portanto fica difícil a permanência dele. E além do relacionamento, existe a questão de relacionamento também do Ney com algumas feras, com alguns ídolos do São Paulo. O Ney gosta mais da faixa etária mais baixa, mais jovial, para ele trabalhar e se impor mais e fazer com que a mensagem dele seja melhor entendida. Agora, é claro que tem alguns bois cansados aí que devem ser liberados. O Denilson não, é um bom jogador, mas custa caro a permanência dele, Celso. Bom, e até a estreia no Campeonato Brasileiro tem 3 semanas. 3 semanas praticamente de folga, né? Quer dizer, vai ter trabalho, mas não tem jogo. Então tem tempo suficiente para amadurecer a ideia ou o planejamento em relação ao Campeonato Brasileiro. Precisa ver se algumas pessoas conseguem trabalhar quando tem muito tempo para trabalhar, porque tem gente que precisa ter jogo um atrás do outro, porque assim ele tem como justificativa, não deu para trabalhar. Mas eu acho que se a gente observar no passado, o Santos, por exemplo, ficou fora do Campeonato Paulista, teve um tempo para fazer um trabalho que foi com o Emerson Leão, e revelou Robinho, Diego, e foi campeão paulista. Por necessidade. Campeão brasileiro na sequência. De repente, esse tempo pode ser benéfico para o São Paulo. Em 18 dias? Em 18 dias, o que precisa fazer é aprimorar a forma física, técnica de alguns jogadores e dar um padrão, conseguir dar um padrão. O que é taticamente, de que maneira eu vou jogar, e eu quero que você exerça esta determinada função tática e fazer com que esse jogador determinado ou designado para cumprir aquela função, que cumpra com qualidade. Num clima bem mais tranquilo, a delegação santista também chegou após a vitória por 1-0 diante do Joinville em Santa Catarina. O foco a partir de agora é o primeiro jogo da final do Paulistão contra o Corinthians no próximo domingo. O Santos desembarcou comemorando a vitória após a forte pressão do Joinville no jogo de ida da Copa do Brasil. Foi importante vencer, né? A gente sabia que ia ser difícil, nós conversamos e falamos que o nosso objetivo o primeiro objetivo era vencer e o segundo tentar eliminar o jogo de volta. Conseguimos um, que foi importante, sem tomar gol.
e fazer um gol fora, mas agora é pensar no Corinthians, pensar na final do Paulista e depois dessas finais, pensar no Joinville. Jogo desgastante, mas resultado que dá bastante moral para a equipe no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. E os atletas se mostraram pouco preocupados em relação ao desgaste físico. Tem alguns que gostam de treinar, tem outros que gostam de estar jogando. De repente, jogando, você mantém a concentração e o foco num nível competitivo. A gente tem uma estrutura fantástica no Santos e agora vai ser feito um trabalho de recuperação. É importante você estar jogando também, estar dentro de campo é bom, todo atleta quer jogar. Tanto é que o professor perguntou quem queria jogar, se tinha alguém que estava cansado para ser poupado, todo mundo quis jogar. Na hora do, vamos ver, 90 minutos ali, eu acho que isso aí se iguala e a vontade vai falar mais alto. Já tá na hora também, já tá enchendo nessa desculpa de fazer 2 jogos por semana, porque tá cansado, tá cansado. O Santos fez um jogo no início da semana para outra, né? Um jogo no fim de semana para outro fim de semana e o Montijo teve contratura, distensão e o caramba 4. Então, tá na hora de parar. O jogo hoje é disputado com muita intensidade, mas o jogador tem mais vitamina, tem mais uma melhor condição de treinar, de se alimentar, de se preparar. Então tá na hora de parar com essa desculpa, pô. O jogador não vai pro jogo, ele vai pra farra. Não vai pro jogo, ele vai pro sushi. Sushi! Que sushi? Sushi! Entendeu? Então, para com essa desculpa, cara. É profissional, trata de treinar, vai jogar e a motivação emocional acaba fazendo com que algumas dores sejam esquecidas. E tem mais, hein? Pô, jogador nessa faixa etária aí, o único que pode reclamar é o Léo. E o Léo sabe se cuidar, conhece os atalhos do campo. O resto tem que jogar, correr, fazer jus aos quilos de filé que vocês recebem, pô. Mas uma pré-temporada, um calendário decente, é bom para todo mundo, né? Já deu tempo de fazer pré-temporada, intertemporada e pós-temporada, pô. É muita desculpinha. Mas não é muita desculpinha. É muita desculpinha, sabe? Aí vai perguntar lá pro fisiologista se o jogador deve jogar ou não. É claro que ele não quer que jogue, é que ele não quer que ninguém se machuque, que aí valoriza o trabalho dele. Vai perguntar pro preparador físico? Não tem que jogar. Pô, tem jogador que dá distensão dormindo, pô. É o Valdívio dá distensão dormindo, pô. Distensão dormindo? Dá distensão dormindo. Aí o cara me... Pô, tá lá, o Valdívio ficou treinando 1 mês. Aí a hora que teve que bater forte na bola, deu problema nele de novo. Então é muita desculpinha, cara, é muita desculpinha. Os caras estão cheios de vitamina pra tomar, cheio de vitamina no banco. No banco? No banco. Que é isso, o cara tá com cansado, puxa o extrato lá e descansa rapidinho. O Valdívia que fez um reforço nas férias. É isso. Você lembra disso, né? Aí então, chegou aí com a capivara desse tamanho aqui, ó, do que ele tinha feito lá no Chile. Foi chutar a bola, já mandou o chinelo no pé de novo. É muita desculpa, cara, muito papo furado. Põe esses caras pra treinar, se não treina, os caras vão pra farra, põe pra jogar, se não joga, os caras vão pra farra. Vamos usar esses camaradas aí e dar vitamina pra eles. Muito bem. Agora tem uns caras aí que tomam vitamina e dá doping, né? Cuidado. Precisa ver qual a vitamina. Apoiado pela Fiel, que mais uma vez vai lotar o Pacaembu, o Corinthians segue treinando para o primeiro jogo contra o Santos pela final do Campeonato Paulista. Mas um problema de última hora agitou até então um bom ambiente que vivia o Timão. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Michele, uma quinta-feira agitada aqui no CT Dr. Joaquim Grava. E o motivo não é a partida final do Campeonato Paulista, domingo, contra o Santos do Pacaembu, e muito menos o compromisso da quarta-feira da próxima semana contra o Boca pela Copa Libertadores da América. O real motivo é Jorge Henrique. O jogador, por motivos disciplinares, foi afastado por tempo indeterminado pela diretoria corintiana. Felizmente, por um ato de indisciplina, uma decisão da comissão técnica juntamente com a diretoria de afastar o Jorge Henrique por enquanto do grupo. E os próximos passos nós vamos conversar posterior aos jogos decisivos que nós temos, que agora o foco é principalmente as decisões, o grupo de jogadores. Então, outros detalhes a gente vai estar definindo posteriormente às finais. Que tipo de disciplina falta? Problema com comissão técnica, com jogadores? O que você pode nos passar? Então, é um ato que nós não vamos revelar, a gente dá o direito, né, de tratar internamente com o jogador, entre comissão e diretoria.
Então isso, infelizmente, eu não vou revelar, é uma coisa que a gente vai tratar internamente. Alheio a este problema, o elenco corintiano está se preparando sem nenhum problema para o compromisso contra o Santos domingo no estádio do Pacaembu. O técnico Tite comanda um trabalho amanhã à tarde e no sábado deve confirmar a equipe oficialmente para enfrentar o Santos na primeira decisão do Campeonato Paulista. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Alguma coisa errada fez o Jorge Henrique, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ficar sabendo. Mas isso é coisa rara no time dirigido por Tite. Eu me lembro apenas de afastado mesmo, só o Adriano. E agora é a vez do Jorge Henrique. Porque quando afasta a cabeça de bagre, ninguém fica sabendo, ninguém dá importância. Só dá importância quando o cara tem um status mais elevado, que foi no caso do Adriano e agora no caso do Jorge Henrique. O que teria feito o Jorge Henrique? O que teria feito, o que teria falado, o que teria bebido ou o que teria comido, hein? Boa pergunta. Muitas interrogações. Mais cedo. Indisciplina. Mais cedo. O que teria feito, então? Mais cedo ou mais tarde a gente vai ficar sabendo. O Corinthians não deixa esses assuntos virem à tona num momento importante, antecedendo um jogo importante e difícil, porque isso, tá certíssimo. Já tem quem está tremendo para o Boca, né, Pascoal? E vai treinar separado, né? Bom, quem seguramente assistiu ao jogo de ontem entre Atlético Mineiro e São Paulo foi o Palmeiras, que se passar pelo Tijuana enfrenta o Galo. Mas antes tem os mexicanos pela frente. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos e, por enquanto, só os sócios torcedores podem comprar entradas para o jogo da próxima terça-feira. Hoje, em mais uma etapa da preparação, o Alviverde recebeu o Santo André em um jogo-treino. Acompanhe na reportagem de Jonas Campos. O Palmeiras de Henrique e companhia tem tido tempo para pensar na vida. Em outras palavras, pensar no Tijuana. Sem disputar uma partida oficial há mais de uma semana, o Verdão vive um período de preparação intensa para o duelo decisivo da próxima terça-feira, contra os mexicanos no Pacaembu, pela Copa Libertadores da América. Por isso, muito trabalho na academia de futebol nesta quinta. Os considerados titulares fizeram uma atividade em campo reduzido. Reservas, juntamente com o goleiro Bruno, foram para um jogo-treino contra a equipe do Santo André. Com o elenco cada vez mais competitivo, o técnico Gilson Kleina vai trabalhando com todo o grupo para deixar o Verdão cada vez mais forte. Afinal, se passar pelo Tijuana, o Alviverde terá o embalado Atlético Mineiro pelas quartas da Libertadores. Por isso, é bom trabalhar. E fora das quatro linhas, quem trabalha forte é a diretoria do Palmeiras, que ainda busca reforços para o elenco. O zagueiro Thiago Alves, capitão do Mojimirim durante o Campeonato Paulista, desistiu de uma negociação com a Ponte Preta para acertar com o Verdão. A única pendência na negociação até o momento é de caráter financeiro, já que o jogador tem uma multa de 150 mil estabelecida no pré-contrato com a equipe campineira. Da Academia de Futebol, Jonas Campos para a TV Gazeta. Palmeiras, sangue na veia. Tá chegando o momento aí, tem que eliminar o forte adversário. Os mexicanos não são fracos, não. É um adversário difícil de ser batido na grama natural, viu, Michele? Muito bem, Godoy. Agora eu vou dar o resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Quem é o responsável pela eliminação do São Paulo na Libertadores? Deu todo mundo, né? 57% dos votos, mas na sequência tá jogadores, 21%, depois diretoria, 16% e comissão técnica, só 4% dos votos. O programa de hoje fica por aqui, o Gazeta Esportiva volta amanhã às 6 da tarde, fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento